O relevo brasileiro, as características estruturais. Então, gente, vamos dar uma relembrada na aula passada. Na aula anterior, nós tínhamos falado, então, da estrutura geológica. Estão lembrados? Então, nós havíamos falado, né, que qualquer lugar do planeta que nós estivermos, ou nós vamos estar num escudo cristalino, numa bacia sedimentar ou num dobramento moderno, tá? Então, essa é a estrutura, isso é o que dá o embasamento, certo? Para que o relevo vá se desenvolver sobre essas estruturas, tá bem, gente? Então, vamos pensar, né? O que são os escudos cristalinos? Uma rápida relembrada aqui. Então, são as estruturas mais antigas, tá? A gente falou, né, que elas podem ser conhecidas como maciços antigos, tá? Então, são formados basicamente por rochas magmáticas e rochas metamórficas, tá, gente? E são associadas, então, com a ocorrência de minerais, ferro, bauxita, ouro, prata, zinco, cobre, tá? Então, todos os minerais, certo? Eles são, né, esses minerais utilizados na indústria, tá? Então, são extraídos das zonas de escudos cristalinos, tá, gente? Então, os escudos cristalinos, então, são ricos nesses minerais porque eles apresentam rochas magmáticas e rochas metamórficas, tá? Então, muitos desses escudos, gente, são zonas muito antigas, né? No passado muito remoto da Terra, foram zonas de choque de placas, tá? Então, por exemplo, antes da formação do supercontinente de Pangeia, tá? Então, são choques, né, que ocorreram antes da Pangeia, em outros momentos da história da Terra. Então, por isso que esses escudos, tá? Eles contêm também rochas metamórficas, tá bem? As bacias sedimentares, que é a outra estrutura, né? A gente falou que são enormes depressões, tá? Que se formaram no terreno, e essas depressões elas foram todas preenchidas, né, por rochas sedimentares, tá? E é nessas bacias sedimentares que nós vamos encontrar o petróleo e o carvão mineral, tá bem? E a outra estrutura são os chamados dobramentos modernos, tá, gente? Esses aqui, então, são resultados, né, do choque de placas que vem ocorrendo, então, depois, né, da separação do supercontinente de Pangeia, tá, gente? Então, é já bem mais recente, tá bem? Então, aí nós vamos ter a Cordilheira do Himalaia, os Andes, os Alpes, tá? Então, são resultado, então, dos movimentos orogênicos das placas tectônicas, ou seja, dos movimentos horizontais, tá bem? Bom, seguindo aqui então, nós vamos para o relevo brasileiro, tá? Então vamos falar um pouco do relevo brasileiro. O nosso relevo ele se caracteriza por ser uma estrutura então bastante antiga, tá, gente? Então nós não temos dobramentos modernos, estão lembrados? Por quê? Porque nós estamos no centro da placa sul-americana, tá? E os dobramentos modernos eles ocorrem onde? Onde tem colisão de placas que, né, vão ser nas bordas das placas. Então o Brasil está livre, né, de dobramentos modernos, certo? Então, nós temos um relevo bastante antigo, tá, gente? Essas estruturas, então elas vêm sendo moldadas pela erosão, como a gente já falou, né? Pelos agentes externos há muito tempo, tá, gente? Desde que o supercontinente de Pangeia começou a se separar, tá? Deu origem, então, né, ao continente de Gondwana, na parte sul do globo. Então, desde então, o relevo brasileiro vem sendo moldado pelos agentes externos, tá bom? Bom, gente, como que funciona então a nossa estrutura geológica? O que nós temos, né? A gente acabou de ver ali que nós temos os escudos, tá? Cristalinos, né? E as bacias sedimentares, tá, gente? Então, olhem só, né? O que nós temos aqui, ó? Vamos ver. O que vocês estão vendo nesse tom mais avermelhadinho, mais fraco aqui, ó, que pega desde o Rio Grande do Sul, pega todo o litoral do Brasil, tá? Depois nós temos
entra para o interior do Brasil aqui, vem até a região amazônica, estão vendo? Tudo isso, gente, ó, é o chamado escudo brasileiro, tá? Então aqui, gente, ó, é formado por rochas metamórficas e também por rochas magmáticas, certo? Aqui, esse outro que vocês estão vendo no norte do Brasil é o chamado escudo das Guianas. Também, tá, gente? Não deixa de ser escudo formado também por rochas ígneas e metamórficas, tá? E é nessas zonas todas, gente, de escudo, que nós vamos ter, então, a ocorrência das nossas reservas minerais. Então, como o Brasil tem uma grande, né, uma extensa área formada por escudos, a gente tem um território então que é rico em minerais, tá? E aí vocês estão vendo aqui, ó, ferro, manganês, tá? Cassiterita, bauxita, níquel, ouro, cobre, tá? Então olhem a região aqui de Minas Gerais, ó, tá? Quadrilátero ferrífero, né? Não só ferro, né? Minas Gerais tem vários outros tipos de reservas, né, minerais. A mesma coisa, gente, ó, na região amazônica, tá? Então, ó, esse verdinho aqui, cassiterita, ou amarelo, ouro, tá? Olhem aqui, gente, ó, no Pará, tá? Carajás, né? Temos ferro, certo? Então, tudo isso, né, são minerais, todos esses são minerais que ocorrem nas zonas de escudo, tá bem? E temos também, né, a nossa outra estrutura geológica, são as bacias sedimentares, tá, gente? Então, essas bacias sedimentares, né, foram no passado grandes depressões, tá, que foram preenchidas ao longo das eras geológicas por sedimentos provindo de onde, gente? Dessas áreas aqui, ó, desses escudos que foram sendo desgastados pela erosão, tá? E os sedimentos foram sendo transportados pela água da chuva, pelos rios, tá? Pelo vento, então, para dentro dessas grandes depressões que foram sendo preenchidas, tá? Que são as nossas bacias sedimentares, tá bem, gente? Nas bacias sedimentares, né, no interior, né, na área continental, nós vamos encontrar então as reservas, né, de carvão mineral, tá? E também no Brasil, né, a gente tem algumas reservas, né, de urânio, tá, gente? Que são então dentro das bacias sedimentares, tá? E temos petróleo também, tá? Daí o petróleo, né, principalmente no Brasil, e aí já é nas bacias oceânicas, tá? Mas ficam, né, olhem para vocês verem aqui pela legenda do mapa, a grande maioria fica bem, né, próximo do litoral brasileiro, tá? Então, é isso que nós temos no Brasil, tá, gente? Os escudos cristalinos, certo? E as bacias sedimentares, tá? Então, olha só, importante, né? As bacias sedimentares ocupam cerca de 64% do território brasileiro, tá? Então, a maior parte do território brasileiro é formado por bacias sedimentares, tá? E os escudos cristalinos ocupam 36%. Como eu havia falado antes, não temos dobramentos modernos, tá? Gente, vamos falar um pouco do vulcanismo no Brasil, tá? Então a gente tem uma área muito importante, né, que teve grandes derramamentos vulcânicos no Brasil, que é a chamada os derramamentos vulcânicos da bacia sedimentar do Paraná, tá? Então eu só vou voltar um pouquinho para vocês verem aqui. É essa área toda aqui, gente, ó, pega boa parte, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o estado todo do Paraná, tá? Pega boa parte aqui, ó, de São Paulo, Mato Grosso do Sul e vai até o Mato Grosso, tá, gente? Então toda essa área aqui, tá, é uma bacia sedimentar, tá, chamada Bacia Sedimentar do Paraná. O nome Bacia Sedimentar do Paraná foi dado, né, por causa de que o centro dessa bacia fica mais ou menos no estado do Paraná. Se a gente pegar metade, ó, de norte até o sul do Rio Grande do Sul, tá? Até o Rio Grande do Sul aqui. Então,
a metade dela fica no Paraná. Então, por isso que, né, ela foi batizada de Bacia Sedimentar do Paraná, né, pelos geólogos, tá bem? Então, gente, essa bacia, ela foi preenchida, então tá aqui, né? Então, quando e ela tem a sua formação já antes, tá, do choque do que é a placa sul-americana com a placa africana. Então, antes da formação do continente de Pangeia, essa área toda aqui, ela começa a sofrer um processo de arqueamento, certo, gente? Quando se choca com a África, né, com a placa africana, aumenta mais esse arqueamento ainda, tá? E aí acontece, né, vai acontecendo, então, a deposição de sedimentos aqui dentro. Depois ela se separa, né, o continente de Pangeia começa a separação, a placa sul-americana começa a se separar, né, da placa africana, e aí os agentes externos atuando vão preenchendo toda essa grande bacia por sedimentos. Então, cada cor que vocês veem aqui, gente, são diferentes fases no período geológico de sedimentação, tá? Fragmentos de solo, rocha, lama, né, que vão sendo soterrados aqui dentro, né, por mais e mais sedimentos que vão cobrindo tudo isso. E aí, gente, por volta desse, né, vamos só relembrar, por volta de 250 milhões de anos, os continentes começam a se separar, né, o continente de Pangeia. Quando chega por volta de 130 milhões de anos, tá, devido ao movimento da placa sul-americana, certo? Tá? Que no passado ainda, né, a gente chamava de continente de Gondwana, estão lembrados disso? Então, começa a haver várias fraturas, né, várias rupturas na crosta terrestre, certo? E essas rupturas, elas são bem profundas, gente, elas atravessam todas essas camadas de sedimentos aqui que haviam sido depositados ao longo do tempo geológico. E o que que acontece? Né, como essas fraturas são tão profundas, quem é que sai por essas fraturas? Parte do manto, tá? Então, o magma sai por essas fraturas e extravasa, gente, e cobre toda essa área aqui com rochas vulcânicas, basalto, tá? Então, essa última camada aqui, esse marronzinho que vocês estão vendo aqui em cima, ó, são derrames vulcânicos, que, né, como se eles tapassem, como se eles selassem todas essas camadas de rochas sedimentares que foram depositadas aqui, né, anteriormente, tá? Então, é uma extensão enorme, né, gente? É uma das maiores, é um dos maiores volumes de lava, tá, do planeta, certo? Então, esses derrames, como eu falei, foram gerados há 130 milhões de anos, na era Mesozoica, constituídos por basalto, né? Então, devido a essas fraturas que a crosta terrestre sofreu, e aí o magma saiu, extravasou e cobriu tudo isso aqui. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, no Rio Grande do Sul, o parque, né, dos Aparados da Serra, certo, gente? Fica já quase, né, fica na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, lá no município de Cambará, tá? Então vocês conseguem ver, gente, tudo isso aqui, ó, aqui chega a mais de 800 metros, mais ou menos, né, de altura, então, esses derrames vulcânicos, tá? Então, lá no fundo a gente tem o vale, né, com o rio, certo, gente? Então, tudo isso aqui, ó, são sucessivos derrames vulcânicos, tá? Que cobriram, então, toda a chamada bacia sedimentar do Paraná, tá bem?